Carimbó a noite inteira, sebo de carneiro pra lustrar a madeira. A nega massa ao cruzar a passarela levando poeira. Sirimbó a noite inteira, sebo de carneiro na canela. A nega massa arrasou na passarela. A desilusão. O Piolim está aqui desde 1980, quando foi transferido do lado do convento Santo Antônio, ali no Centro Cultural São Francisco. De 1980 para cá, ele tem atuado nessa área da educação por meio da arte e cultura. Nessa área aqui a gente tem um desafio tremendo, né? A gente vem vencendo algumas etapas que é de restauração desse patrimônio. Para a sustentação desse espaço, quer dizer, além das atividades, locação de espaços, participação em editais, a gente tem uma parceria com alguns grupos, né? Principalmente o grupo fundador, claro, não é nem parceria, já são da casa, né? Fundaram isso aqui, que é o Piolim Grupo de Teatro, tem a Lua Crescente, a companhia de circo e teatro, e o Grupo Graxa, que também é outro parceiro. Então a ideia é isso, é trabalhar de forma mais aproximada com esses grupos, né? Provavelmente mais 2 ou 3, nós estamos estudando, é uma primeira experiência, para que a gente tenha de fato a sustentação política do nosso projeto, que é a presença dessas figuras com seus projetos, mas também financeira, porque eles colaboram com a manutenção das atividades, aliás, da manutenção dos espaços. O Centro Cultural, ele se fixa no seu projeto pedagógico, ou seja, dá continuidade a ações na área de arte e cultura voltada para um público de moradores aqui do bairro, mas também aberto a outros bairros, desde que seja de escola pública, preferencialmente, também não é fechado. E a partir desse trabalho educativo, que se relaciona fortemente com a cultura, com a produção cultural, a gente entende que é preciso ter acesso, principalmente aos meios de expressão, é quando eles se fortalecem nas oficinas permanentes de arte e cultura, mas também vendo espetáculos, trocando com outros grupos culturais que o Piolim tem favorecido, né? Pela sua longa trajetória de relação com os grupos na cidade e de outras regiões do país. Isso ajuda bastante no projeto pedagógico. Assistente social, coordenação pedagógica, em torno de 12 professores, psicólogo, isso tudo para você oferecer uma educação de qualidade a esse nosso público-alvo, que são crianças, adolescentes e jovens de setores populares. O objetivo principal realmente é a pessoa se reconhecer como figura humana e também como cidadão, que é uma dimensão de quem está vivo, né? Saber que pode se expressar, que pode ocupar espaços, que pode participar de forma proativa na sua comunidade especialmente, mas na cidade de um modo geral. Ai, você me mata, golpe de faca, nem que eu quisesse morrer. O brechó começou em 2001 como um brechó de repasse. E daí a gente foi vendo a necessidade que a nossa capital tinha de um lugar com acervo vintage. E foi daí então que eu me dispus a fazer alguns cursos de figurino para teatro, cinema, para banda. E fui agregando valores às peças e cada vez garimpando umas coisas dos anos 70, anos 80. E aqui a gente tem um acervo com mais de 10 mil peças e são peças bem datadas e assim, para quem está atrás de fazer tudo para figurino aqui você vai encontrar. E como João Pessoa tinha essa necessidade de ter um espaço como esse, eu me sinto muito feliz por estar aqui, porque eu sei que eu posso suprir essa necessidade e não tenho necessidade nenhuma de me mudar para outro lugar. E eu acho que é essa a ideia,
Porque a partir do momento que a gente começa a se reciclar, a gente vai reciclando não só a roupa, mas a gente recicla a ideia, o comportamento, a maneira com que a gente faz a nossa inclusão na sociedade, tudo isso. Eu acho que é importantíssimo ter um lugar como esse na nossa cena e que as pessoas cresçam cada vez mais com essa ideia de ter consciência de tudo. A música urbana existe já faz 16 anos, né? Nesses 16 anos a gente, além de vender CDs, vinis, aí vende camisetas, vende uns refrigerantes, alguma coisa para os clientes, botões, ímãs. E fazíamos muitos shows em frente da loja e agora com os probleminhas do condomínio deu uma parada. Mas é basicamente isso, uma loja que atende todo tipo de público, de rock, de jazz, blues, de várias idades. Muitas bandas surgiram aqui, as pessoas se conheceram aqui. Quando eu abri a loja há 16 anos atrás, a gente só ouvia falar um estúdio, 2 de gravação, o pessoal me perguntava, eu conhecia poucos. Hoje a gente vê que tem muitos estúdios de gravação, de ensaios, né? Surgiu muitas bandas e a loja, queira ou não, contribuiu para isso, as pessoas se encontraram aqui, se conheceram aqui. E isso é uma coisa que me orgulho muito. Pessoas de todas as idades se encontram, e é uma troca de informações, né? Ver pessoas mais velhas que conhecem muito sobre música, falam com garotos de 15, 16, 18 anos. E esses meninos, quando vêm procurar músicas que eu nem imaginava que eles ouviam, pô, me dá um orgulho do caramba, achei real. Ainda a música ainda está salva. No mato, quem tem sapato não anda, quem tem paletó não caça. Dinheiro lá não tem graça, porque lá tudo é de graça, com a graça dos orixás. O Coletivo Mundo é um grupo de agentes culturais, de pessoas, jornalistas, produtores, artistas que se organizam de forma horizontal para produzir cultura independente, fomentar, né, fazer circular, fazer se consumir cultura independente aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba. A gente está conectado com alguns movimentos, com algumas redes, né? Uma delas é o Fora do Eixo, que tem 200 pontos espalhados pelo Brasil, pela América Latina. A gente é um ponto fora do eixo aqui na Paraíba. O Coletivo Mundo tem um centro cultural, que é o Espaço Mundo, que é onde a gente está agora, né? A gente realiza várias atividades aqui, mostras de artes, de música, de cinema, de artes plásticas, enfim, oficinas. Abre o espaço sempre para encontros, reuniões de outros grupos também. E há 5 anos a gente está nesse casarão aqui na Praça Antenor Navarro. Não mais peguei na zabumba depois que você sumiu. Uma tristeza profunda em meu peito se abriu. No meu terreiro animado, ninguém nunca mais rimou. Vai ficar tudo apagado. A associação ela começou depois do Bloco Anjo Azul. Para começar a associação, eu preciso falar um pouco do Bloco Anjo Azul. Então, nós tínhamos essa preocupação com o descaso, com o patrimônio histórico. E, a partir de 94, reunimos um grupo de pessoas daqui de João Pessoa para fundar a Associação Folia de Rua. Foi aí o primeiro bloco do Centro Histórico, que é o Anjo Azul, acabou de fazer 20 anos de resistência, com essa preocupação constante do descaso com o patrimônio histórico da cidade. O bloco ele teve a preocupação de mostrar o nosso patrimônio, terceira cidade mais antiga do Brasil, durante o percurso. Começa aqui, nessas imediações de Praça João Pessoa, Pavilhão do Chá, ele começa exatamente no beco da Faculdade de Direito. Aqui no Pavilhão do Chá tem um bloco também chamado Pinguim, que é com a mesma preocupação. Nós somos um grupo do Centro Histórico. Nossa emoção é o Centro Histórico. A vida no Centro Histórico, porque somos habitantes do Centro Histórico. Então, nós fundamos a ACRA, a Associação Cultural e Recreativa Anjo Azul. Nós sentimos a necessidade de ter uma CNPJ para poder trabalhar os editais, conseguir verba para poder colocar em andamento o que se necessitar fazer com a comunidade, principalmente com a comunidade daqui do Beco da Faculdade, que são as mulheres profissionais do sexo.
E as crianças, as filhas, os nossos filhos também, os filhos dos servidores que trabalham na área, porque isso aqui é uma área rica. Estamos ao lado do Palácio do Governo, do Supremo Tribunal de Justiça, da OAB, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, da Universidade Federal de Direito, e o beco da faculdade é uma das maiores áreas de risco social do centro histórico. ¡Arriba, joredores! Que en la Macumbia solo hay muchachos inocentes, muy inocentes. São 10 anos de atividades inseridas em todos os segmentos artísticos. Então aqui se trabalha artes visuais, se trabalha música, se trabalha cultura popular, se trabalha teatro, né, se trabalha oficinas, a capoeira que está aqui no projeto gratuito para as crianças aqui da comunidade, a valorização da identidade cultural paraibana. A construção do ateliê, para mim, me trouxe algo grandioso no sentido de construção do ser humano, a partir da transformação, né, a partir do resgate, a partir do fortalecimento de sua identidade. Né? Então, congregar essas forças todas, essas necessidades aqui no ateliê multicultural, tem me feito melhor quanto pessoa. E isso é o que é mais importante para mim, fazer cultura, né? Porque cultura é toda a expressão do ser humano. Então, a partir do momento que eu reconheço que a cultura é toda a expressão do ser humano, é um caminho, é um viés de maior entendimento. Então, o ateliê multicultural, ele funciona como um templo desse sentido de trabalho, da transformação do ser humano pela melhor qualidade de vida, não só aqui no centro histórico, mas como o ser humano em todo. Por isso que nós nos ocupamos em ter arranjos e ações, né, que interagem exatamente nesse processo, né, nesse processo de formação, né, dentro de um caminho de desconstrução para construir, né, o que é real, o que está por dentro da casa e dentro de cada um. Eu sou um fruto dessa inclusão, né, um jovem saído da faculdade que vinha aqui me profissionalizar, aprender um pouco mais sobre produção cultural, aprender a valorizar minhas raízes, aprender a valorizar a diversidade cultural da minha terra, do meu país, conhecer a música negra, a música indígena. Isso para mim, na minha formação, foi fundamental. Então, eu como artista e como produtor cultural, trabalhando aqui nessa casa, eu pude crescer como gente, como ser humano, que hoje sou um ser humano mais completo, né? Um ser humano mais realizado. Estar aqui no centro histórico e estar aqui no ateliê é se ocupar com a humanização, com a preservação da espécie. Não é somente temporário, é um trabalho permanente, um trabalho pessoal, né, dentro do processo coletivo, mas essa ocupação com o ser humano, com o próximo. Essa é a minha ocupação. Né? Qualquer que seja a expressão de cada um, para mim essa é a cultura da preservação humana. Eu, dentro do processo do ateliê, de estar aqui no ateliê, estar aqui no centro histórico, fazendo parte do varadouro cultural, é esse processo. O meu foco é o ser humano e suas necessidades para se tornar um ser humano melhor. O quê? Quando a consciência foi colocada de casa pra fora, um político vendeu a alma com lisura num leilão. Bom, o Coletivo Tribo Etnos é um grupo que trabalha com artes integradas, né? Completamos agora em março 24 anos de existência. Atuamos principalmente na área de música e dança, mas também com artes visuais, já atuamos na área de literatura e vídeo. Temos 2 CDs lançados, o primeiro foi gravado em 93 e 94 e lançado em 95. Gravamos outro em 96 e 97, que era o Medro Avon, e lançamos em 99. Estamos no momento, num processo ainda de experimentação e gravação, pré-produção do novo projeto de música da gente, que chama-se Tribalo, o Conselho das Tribos e dos Clãs, que é um projeto, um sonho, na verdade, de consolidação da ideia primordial da Tribo Etnos, que é reunir grupos, linguagens, artistas de diversos lugares. De 2 anos para cá, também era um sonho antigo nosso, de tentar vir para o centro histórico, tentar ocupar um espaço no centro histórico.
E há 2 anos atrás a gente finalmente decidiu, né, pegar uma parte de uma grana que a gente tinha com nossos trabalhos e investir nesse espaço, dividindo com a Companhia Paralelo. Nós somos o Estúdio Mutuca, a gente está aqui no Varadouro desde 2007, oferece serviço de gravação, mixagem, produção musical, ensaio e aluguel de instrumentos. Porque a gente tem esse anseio mesmo de pegar essa produção local e tratar como um estúdio de qualquer lugar do mundo e tal, essa coisa dos métodos assim, que a gente se interessa muito em saber como é que se faz, como é que se produz, como é que se distribui nos grandes centros, etc. Assim, como é que são os estúdios de Nova York, de Tóquio. Sempre ficou nessa questão de pegar, assim, acho que a nossa divulgação no Facebook é em torno disso, assim, de um estúdio que está aqui no Varadouro, né, mas está orientado para uma produção mundial. E é legalize. Falar nisso. Bom, o Pogo Pub é um espaço autogestionado pelo grupo Vida Torta. E são mais ou menos 9 pessoas. E nós estamos aqui há 3 anos para fazer... Fizeram 3 anos esse ano, em fevereiro. E estamos realizando vários tipos de eventos, não só com shows de contracultura, hardcore e death metal, metal em geral, mas também a gente realiza algumas oficinas de instrumentos musicais e oficinas de Wendô e algumas situações de defesa pessoal para mulheres. Realizamos esse tipo de oficinas também com a temática feminista, com a temática da diversidade sexual também, da diversidade de pensamento, que o Pogo também é um espaço para que as pessoas possam expressar suas ideias, onde não tem oportunidade em outro local. E João Pessoa realmente é muito carente nisso, não só em questão de show de bandas alternativas, como nós, a maioria do pessoal que está dentro do Pogo é envolvido também com bandas de som pesado em geral. E sentimos essa carência do espaço e criamos a proposta, estamos aí até hoje. Eu só voltei por causa de minha menina, ela tanto me fascina, que apesar de algum tempo de união. Começou em 2010 a Fundação Casa de Cultura Companhia da Terra, inicialmente através do coletivo Sanhauá, um grupo de artistas que se reuniram para fazer um espaço cultural e viabilizar questões de ensaio, de ter um espaço físico mesmo como suporte para apresentações, ensaios, gravações, e acabou se tornando algo maior. E a atuação da Fundação sempre foi muito clara e muito nítida. Era de intervenção junto às comunidades que vivem no centro histórico. E primeiramente olhamos logo para o Porto do Capim, que é a comunidade, que é o local onde a cidade surgiu, que tem uma população que já tem 3 gerações que vive lá, e a gente achava muito simbólico se a gente conseguisse fazer com que essa população se integrasse ao movimento cultural tão efervescente na Praça Tenor Navarro, no Largo de São Pedro e em outros lugares aqui do Centro Histórico. Então, o projeto Subindo a Ladeira, a gente tentou essa primeira aproximação com a população, tentando identificar as lideranças da comunidade e a partir daí, a partir desse convívio intenso com a comunidade, a gente começou a ter os primeiros indícios de participação efetiva da população do Centro Histórico com o movimento cultural. Com o movimento Varadouro Cultural, que é essa rede, esse movimento sociocultural aqui no Centro Histórico, de vários agentes e vários grupos que trabalham com cultura aqui no centro, né, que acharam o Centro Histórico, esse território como sua casa, entendem o potencial que esse território tem e vieram aqui ocupar com cultura para também desenvolver
o centro de uma forma diferente através da cultura, através da arte. E a gente tem feito isso de forma independente, de forma colaborativa, todo mundo junto mesmo, procurando dar mais visibilidade a essa vida cultural efervescente que existe aqui, né, desmistificando muitas vezes uma imagem pejorativa que existe sobre o centro, e tentando valorizar mais o nosso centro histórico, né, que é nosso patrimônio, um patrimônio artístico, patrimônio cultural. Conta muito sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade, sobre as nossas identidades. Um bairro de onde a gente trabalha, é a casa da gente praticamente, é muito mais tempo aqui do que em casa. E as coisas foram crescendo no entorno, né, assim, foram aparecendo, a cultura foi... Eu acho que mais um ciclo no centro, porque eu acho que não é a primeira vez que isso acontece, tem vários ciclos aqui que tem uma fomentação cultural forte, desaparece, tem mais ninguém, fica um canto marginalizado. Aí volta, a gente meio que participou dessa retomada, eu acho, assim. Começou a incentivar, com a galera vindo e saindo aqui, a galera vindo pra cá e vendo que não é uma coisa tão inóspita, tão eita, como é perigoso sendo da cidade. Foi tirando esse preconceito que existia. E a gente adotou. Aí tinha uma banda que a gente ensaiava, o Burro Morto ensaiava aqui, né, porque a gente era sócio do estúdio. Acabou que a gente adotou o primeiro nome do disco da banda, o Varadouro. Começou a desenvolver uma relação maior com o bairro, né? Porque ficava aqui e tal. E essa coisa, esse clima do bairro, ele influenciou mesmo, principalmente esteticamente, a coisa do primeiro disco do Burro Morto. Que também as músicas não foram feitas pensando nisso, né? A gente batizou o disco dessa maneira depois, porque o disco realmente... E porque a gente estava muito ligado ao bairro naquele momento. E quando eu vejo hoje em dia todo esse movimento da galera toda fazendo música, eu fico louca, né? Eu piro, eu renasci, eu sou outra mulher. Eu me sinto muito feliz em ver o movimento musical atual atuando e, sobretudo, principalmente aqui. Então, os meninos criaram casas de sustentabilidade, de sustentação, e foi muito difícil, talvez seja muito difícil conviver e viver com estas casas de evento, porque as pessoas não são acostumadas a pagar. As pessoas pensam que a gente conhece, aqui todo mundo se conhece, é uma grande família, e quando você faz um evento, as pessoas pensam que está chamando o primo, está chamando o tio para vir para dentro de casa, para vir para a festa, não quer pagar a entrada. Eu gosto muito dessa nova vida que o Centro Histórico tem. Porque o Centro Histórico, para a gente, ele é muito importante, devido a muita gente que circula aqui, muitos artistas, existem muitas associações, produtores que circulam por aqui. Por si só, ele tem uma beleza natural incrível que inspira todo mundo. O centro é onde vem todas as pessoas de todos os bairros, né, das cidades vizinhas, todo mundo anda pelo centro da cidade. O centro já diz, o centro é o centro. Então, eu só queria ter, quando eu fui abrir a loja, eu queria no centro da cidade. Porque a gente colocar uma loja na praia, muitas pessoas dos bairros periferia já não vão muito, né? E eu queria reunir todas essas pessoas de todos os bairros, que eu acho que é muito legal isso. As pessoas que fazem parte do povo começaram a gostar do som que fazem, começaram a gostar de tocar guitarra, se interessar em ser músico, vindo para shows no Centro Histórico, seja na Oficina do Capim, seja na Intoca, Lúcio Lins, Galpão 14, Galpão 17, entre outros N espaços mais antigos, como tinha na Lagoa, que eu inclusive nem participei, mas sei de várias histórias que aconteciam no Blitz e entre outros lugares que o pessoal mais old school frequentava. E além da questão financeira, né, o aluguel do espaço aqui é relativamente barato, é acessível para a gente no nosso orçamento, e também por essa relação mais afetiva mesmo com o centro, além de ter um carinho grande pela questão histórica. No centro é onde está toda a história, toda a beleza, é onde tudo começou, né? Então, para mim, morar no centro é uma das melhores coisas que me aconteceu em João Pessoa. E eu estou nessa casa também há todo esse tempo. E depois agora de
13 anos que o brechó tem, eu consegui comprar a casa também. E a gente tem ideias para casa, já está entrando em projetos para conseguir reformar também. E eu acho que é isso. O centro histórico ele precisa cada vez ser mais habitado, né? Cada vez ser mais... A gente precisa ocupar o nosso centro. E há 10 anos a gente vem fazendo essas ações, essas atividades aqui no centro, porque entende que o centro tem um forte potencial para isso, né? Historicamente a população foi para a orla da cidade e acabou deixando um pedaço muito importante esquecido aqui, entregue, e a gente acha que a cultura e a arte tem essa dinâmica para poder dar uma nova vida ao centro histórico, e tem tudo a ver a gente fazer cultura, produzir cultura num ambiente em que conta um pouco da nossa história e da nossa cultura também, enquanto paraibanos, né? A cidade nasceu aqui no Rio Sanhauá, então a gente acredita que é possível fazer um desenvolvimento desse território de uma forma diferente, através da cultura, trazendo outros valores mais sustentáveis, mais humanos. Porque o que acontece, que vai acontecer, é essa continuação de resgatar e preservar o centro histórico. Essa é a nossa preocupação. O centro histórico é a nossa vida, sabe? Temos que remarcar, marcar, mostrar o território onde a gente vive, onde a gente gosta, onde a gente ama. Aqui está a história da Paraíba. É a terceira cidade mais antiga, já estou dizendo pela segunda vez, inúmeras vezes, sou apaixonada por João Pessoa, sou cidadã pessoense, mas sou sertaneja, nasci na beira da serra, no pé da serra, no meio do mato, lá no sertão de Olho d'Água, do Vale do Piancó, e estou com 64 anos, então quer dizer, já é muita resistência, né? Eu tenho 50 anos, eu nasci aqui e sempre fui amante do centro histórico. E quando me vim morando, eu vi quantas coisas eu não conhecia do centro histórico, seus moradores, suas necessidades. Então, acima de tudo, estar aqui no centro histórico, né, fazendo parte desse movimento cultural, é de extrema grandeza e também afirma e reafirma aquilo que acredito, né, nesse processo de reconhecer que o centro histórico tem vida, né, tem vida própria, tem movimento próprio, né, e que há fomentação cultural o ano inteiro, todos os dias. A gente também tinha a missão de tentar sensibilizar outros agentes a descer essa ladeira aqui, que muita gente tem medo de descer por desconhecimento, por preconceito social mesmo, e não conhece uma das áreas mais bonitas da cidade, com uma população totalmente acolhedora, pacífica. A comunidade tem muitas qualidades. Nossa ideia é justamente tentar fazer com que a população veja isso, e o movimento cultural abraçou essa ideia. E eu acho que a gente está conseguindo um caminho interessante de diálogo com essa população tão importante do nosso centro histórico. É uma região antiga da cidade, ela é tomada pelo patrimônio histórico, e até por ter essa característica de ficar abandonada durante muito tempo, ela foi ocupada por artistas e pela prostituição, né? São coisas que estão sempre juntas nessas áreas. Mas uma coisa, a gente aqui ocupa isso há mais de 12 anos. Digo, ocupar, tá tocando, vendo lugar abrir e fechar. E realmente essa questão a gente não tem uma segurança pública aqui, né, pro lugar. É um lugar turístico, ele é muito mal gerenciado nesse sentido. Isso aqui é uma coisa nossa. E a gente sente muito essa necessidade de ter isso potencializado, porque cultura não é só festa. Tem uma comunidade que mora aqui perto, que é uma comunidade super tranquila, de pessoas humildes e que trabalham dentro desse setor criativo. Isso fala tanto de economia criativa, falta tanta criatividade do poder público, até hoje faltou, espero que não falte mais, em relação a potencializar isso e não deixar que as coisas morram, porque aqui é um ponto de convergência. Muitas bandas saem daqui para fora, você tem grupos de dança, trabalhando com dança contemporânea, gente de teatro, que faz edital, circuito do Brasil inteiro, e está nessa região aqui. Essa região é um foco criativo muito forte, então eu espero que isso possa se manter e ser assimilado pelas próximas gerações, até porque é um momento muito importante, que eu vou entrar um pouco na parte política. A gente está na questão do PAC, das cidades históricas, que há anos a gente não sabe o que vai acontecer aqui. Então a gente quer que essa ocupação seja feita de acordo com o que é necessário para cá, e não que passem em concreto e façam similar a vários outros lugares que já é um fracasso em relação a turismo e tudo. Queiram vir de cima para baixo e botar todo mundo para correr. As pessoas que estão aqui, que criem política estruturante para as pessoas e não para os empresários ou quem queira, e fazer um acordo político com eles para enriquecer em cima das pessoas.
Até hoje não foi feito nada. Entra um, sai, entra outro, sai, vai lá, mede, varre, arruma, 2 semanas depois volta ao que era, um descarte. A gente sabe que a atividade e a frequência de eventos aqui aumentou, mas questões básicas de soluções de trânsito, de segurança, assim, a gente não vê isso refletir muito, né? Que é uma coisa óbvia. Se você passa aqui e vê que a praça tem gente constante, assim, é uma coisa que, ao meu entender, é um indicativo de que precisaria algumas coisas acontecerem sem que a gente precisasse argumentar, assim, também. Eu viajo numa frase de Paulíbio Alves, que é um poeta daqui. Nos músculos da cidade, as artérias não estão sangrando. Isso é ocupação, pô. É a gente pegar casarão, ocupar casarão. Eu acho que só vai funcionar a partir do momento que o Moradouro e outros projetos que eles estão querendo implantar aqui dentro comecem a funcionar mesmo, porque isso aqui tem que ter vida. A gente tem que comprar, tem que ter o supermercado lotado, tem que ter gente comprando na farmácia, tem que ter supermercado, tem que ter uma feira, tem que ter, é para ter gente morando, aí o centro respira. Mas do jeito que está abandonado, o IFAEP, me desculpe, mas a galera com o Estado e outros órgãos que são responsáveis por isso, olha, só bota para fuder. Porque a gente podia ter ocupado o centro histórico há muito tempo, esse movimento já podia estar muito maior, e só a gente com movimento cultural, com essas coisas que montar um bar, montar uma casa, fazer uma parada, não vai, velho. Não vai. Se não tiver gente morando, bebê chorando lá no outro andar, o outro saindo fumando baseado lá embaixo, o outro sai para trabalhar, não rola, velho. Tem que ser meio que por aí, senão não vai rolar. E isso eles vêm trabalhando isso há muito tempo e não sai do papel, não sai da fachada. É ocupar espaço também. A gente tem que meter o pé no barraco, arrombar a porta, jogar as coisas para dentro e ocupar, pô, e deixa a bronca vir. Tem que prever isso. Prever a inserção dos artistas no espaço para morar mesmo, para viver, né? Para ter continuidade. Isso não pode simplesmente ser ocupado só noturnamente. Eu acho que tem que ser ocupado todo dia, durante 365 dias do ano. E eu acho que esse é um sonho que nós temos tendo nesses últimos anos. O Varadouro Cultural já é um exemplo disso, o movimento Varadouro Cultural. Eu aposto que, a partir dessa resistência que estamos tendo, que a gente venha a ter esse centro histórico tão sonhado nosso. Essa união que faz a força, né? Então, se a gente tem o ideal de ocupar o centro, de movimentar isso aqui, de manifestar essas ideias, então eu acho que os grupos eles vão se fortalecendo e as ideias das pessoas vão cada vez vindo mais à tona e assim a gente vai ver que isso vai ser o que vai mudar. É o grande passo, né? A gente se juntar, se reunir para ter essa força para crescer com as histórias, com as ideias que a gente quer. E eu acho que tem muita gente aqui que vem buscar o centro, que quer o centro, que quer esse fogo do centro, né? Que quer esse agito, que quer viver toda essa história aqui. E a gente pode se manifestar independente de governo, de qualquer coisa. A gente tem a força para isso, né? A gente pode e vai fazer. Nós vivemos também no Varadouro, trabalhando, mas é bem diferente de viver no Varadouro, morar no Varadouro e vivenciar todos os problemas que o centro histórico tem. Vivenciar o problema do centro histórico vindo à noite tomar uma cerveja é uma coisa, mas vivenciar o centro histórico todo dia, o tempo todo, é outra. E hoje, por questões econômicas, para fazer um cenário, para trazer turista, o pessoal quer simplesmente apagar da história do centro histórico a população do Porto do Capim e massacrar também os agentes culturais que atuam no centro histórico, né? Porque, tipo, se essa política de cultura de massa, de turismo de massa vier para cá, nós, que somos artistas locais, que atuamos no dia a dia da cultura da cidade de João Pessoa, nós não seremos contemplados com essa intervenção. Acho que é meio complicado pensar em revitalização, em pensar no centro histórico como um grande caldeirão cultural. Tudo acontece aqui. Como que a gente pode desenvolver e fazer cultura se a gente tira o povo do lugar que essas pessoas é a própria cultura do local, que tem a sua vida, que tem a sua história caminhando junto com o centro histórico. Acredito que o melhor seria que as coisas fossem pensadas de outra forma e que o povo do lugar e que as pessoas pudessem conviver e ter essa cultura e viver no centro histórico de forma mais harmoniosa, sem ter esse choque, essa quebra de mexer com a comunidade. Acho que é possível fazer de outra forma, de outra maneira.
Eu faço parte da Associação de Mulheres do Porto do Capim, sou presidente, e a gente está buscando entrar em contato com a prefeitura, tentando buscar informações, trazer retorno para a comunidade. Infelizmente isso não está acontecendo, mas a gente agradece a parceria com todo esse movimento e vejo isso como uma ação muito positiva para a comunidade, e a gente também está com a intenção de montar uma comissão extensa, né, para também vir a fortalecer essa luta da comunidade pela permanência, pela não remoção, pelo não concretão. E a gente pede a ajuda também de toda a sociedade, quem se identificar com o projeto, quem tiver o interesse de nos apoiar, que é só comparecer na comunidade, que será bem-vindo. Esse encontro com as crianças aqui do Centro Histórico é uma coisa ímpar, é maravilhoso. Sabe? A vontade que eles têm de conhecimento, de fazer. Tá entendendo? Isso para mim é impressionante, a força das mulheres, as forças das mulheres aqui do Centro Histórico, que são mães solteiras, as avós criando os seus netos, porque muitas das mães, como são mães solteiras, precisam trabalhar, tá entendendo? A necessidade desses idosos, a memória desse Centro Histórico. Para mostrar para a sociedade, para o poder público, que aqui na comunidade tem sim vida, tem atividades culturais, que não precisa remover os moradores para trazer cultura para dentro da comunidade. Então a gente montou esse calendário cultural fortalecendo as atividades já existentes na comunidade. Bom, eu acho que eu vivi assim, vários momentos nessa área. Já vi momentos interessantes antes também, mas o foco era mais com bar, né? Não tinha talvez hoje a preocupação que nós estamos tendo agora, que além de ocupar o espaço, a área, a gente também se aproximar da realidade local, né? Das comunidades aqui do Porto do Capim e adjacências. O movimento Varadouro Cultural vem se organizando nos últimos anos, aí, pelo menos há 7, 10 anos, desde da última nova ocupação que o Centro Histórico da cidade recebeu, né? Tiveram várias ocupações que passaram por aqui. A gente frequentava esses outros momentos também do centro e escuta muito de outras pessoas falarem que tinha um outro perfil, né? Era um perfil mais comercial, e agora a gente vem com uma outra pegada, num trabalho realmente de tentar valorizar o espaço, de tentar trabalhar com as comunidades do entorno, incluindo socialmente também, dentro desse processo de produção cultural, né? Sim. Me parece que na questão dessa coisa de uma busca, de você estar se sentindo no meio do caminho, é comum também ao primeiro momento que eu conheci o bairro. Mas eu acho que nesse momento acho que há uma coisa mais consciente de grupo, assim, de que todo mundo que está aqui tem uma relação e etc e tal, que assim, pode se ajudar e tal. E que eu acho que naquele momento ali não existia, né? Era uma coisa mais de vizinho, meramente vizinhos. Então. Acho que agora existe mais essa coisa de uma relação, e eu acho que também a atividade é menos meramente comercial, né? Ali o que existia antes eram bares, no conceito mais tradicional de todo, né? Sem uma questão de fomento cultural como uma meta e etc. Acho que agora as casas elas têm menos esse viés comercial. Isso talvez seja até um problema, né? De certo ponto de vista seja um problema, mas tem essa característica, né? De que são coletivos, são pessoas que estão se aventurando mesmo e pegando um espaço assim, né? Então, apesar de todas as dificuldades, qualquer espaço que eles ocupam, rapidamente ele é reocupado por outro grupo e vai tentar fazer de outra maneira. Você dando mais opções para vir mais gente, dá uma pluralizada. Mas sem perder o teor qualitativo, que eu acho que o centro, independente se é um samba, independente de que música for, você tem uma qualidade ali, tem um discerne da arte. Se você está fomentando isso o tempo todo, acho que independente do estilo musical, vai ser bom pro centro, não vai ser tão praga, né? Então, assim, vai lá, consome, destrói e sai, tá ligado? Que acaba que, de vez em quando, só comércio acaba trazendo um pouco isso, né? Quando você tem os fatores sociais com a comunidade perto que tem aqui, acho que rende bastante.
Então essa nova geração que vem ocupando o centro histórico de forma diferente, né, vem se organizando de forma diferente também, de forma mais colaborativa, mais coletiva, em rede mesmo, todo mundo junto, para conseguir, principalmente eu acho que é fazer uma política pública de cultura, né? Eu acho que a gente está fazendo isso também, acho que os poderes públicos não têm chegado junto como deveriam e a gente tem mostrado que através das nossas dificuldades a gente está inventando novas formas de fazer as coisas, sistematizando isso, nos organizando cada vez mais. E eu acho que o Varadouro Cultural é um grande projeto piloto. Eu acho que isso pode ser replicado em vários outros territórios, não só dentro da cidade de João Pessoa, como pelo interior do estado também. O movimento Varadouro ele vem com uma outra força, né? Porque você tem não só os equipamentos, vamos dizer, de serviços, de bares, mas você tem uma produção cultural muito, que movimenta, na verdade, que é o motor principal do movimento. E tem um aspecto que eu considero assim importante, é essa perspectiva de não só pensar a política para esse território, vamos dizer assim, esses espaços, né, que incluem Varadouro, Roger, Tambiá, mas pensar uma política de cultura para a cidade, uma espécie de laboratório, na verdade. Então, ou seja, tem uma articulação entre o fazer mesmo, né, de estruturar esses espaços, esses equipamentos na relação da produção com o seu público e também, ao mesmo tempo, pensar uma política de cultura para esse território, para esses territórios, vamos dizer assim, e também para a cidade. A vida que sempre existiu, a vida cultural e alternativa sempre existiu. E essa conjuntura que a gente conseguiu criar, que se denominou como Varadouro Cultural, eu acho importantíssimo. Espero que continue e que consiga alcançar mais objetivos, mais valorização para o centro histórico, mais valorização para a cultura na cidade, mais valorização para a arte em geral em João Pessoa, que é extremamente defasada. A gente tem avançado muito nesses últimos anos, avançado de forma mais orgânica no grupo, se organizando internamente, mas também se fortalecendo para conseguir dar esse passo e mostrar para o resto da população o que é que acontece aqui no centro histórico o ano inteiro, né? Então a gente está para lançar agora, inclusive, o site, o portal varadourocultural.org e um mapeamento de toda essa cadeia produtiva da cultura aqui no centro histórico, que vai ser bem interessante. Os fornecedores também, a gente vai realmente ter um mapeamento bem interessante da cultura no centro histórico da cidade, e isso vai ser muito importante para dar visibilidade a tudo que acontece aqui e também para facilitar essa interação entre os agentes que já estão aqui e entre outras pessoas que queiram entender e queiram consumir as coisas daqui e queiram fazer contato também para fazer parte desse movimento. A Laúça quer, quem não der, a Laúça quer respeito, se liga prefeito. Nós queremos ser ouvidos. Que situação! Há 10 anos um fantasma ronda a nossa casa. Que conversa é essa de relocação? A Laúça quer respeito. A Laúça quer posto de saúde. A Laúça quer coleta de lixo. A Laúça quer tomar banho de rio. Que nem o movimento cultural também quer tomar banho de rio. E a gente, junto com a comunidade, a gente quer ter o prazer de um dia poder tomar um banho de rio no Sanhauá. Porque tu foi embora.